UFC 320, Ankalaev versus Poatan 2. E essa é uma luta que já nos diz mais respeito, né? Por causa que é a luta do brasileiro, que estava numa fase muito boa em 2024, mas todo mundo queria falar do Poatan, por causa que ele fez por merecer realmente. Mas eu acho que o Ankalaev vai ganhar de novo do Poatan. Eu acho que o Ankalaev está numa fase bem melhor que o Poatan. Está numa fase... é mais novo, e eu vejo mais foco no Ankalaev. Ele tá internado só treinando, comendo, dormindo e repetindo. É aquela frase clássica, né? E na minha opinião também, cara, o Ankalaev tem mais ou menos ali, que a gente pode falar, o número do Poatan. Tem casos onde isso é mais evidente, né? Onde o cara tem o número do outro. Como é o caso do Adesanya e do Poatan. Na minha opinião, o Poatan perdeu aquela luta do Adesanya por uma falha dele. Porque o Adesanya estava sem perna, não estava se encontrando, treinou aquele contragolpe, e o Adesanya é muito bom em contragolpe, e mandou o Poatan pro inferno. Mas foi um... se lutar 10 vezes os dois, eu acho que o Poatan ganha 8, 9. Né? O Pantoja e o Moreno é a mesma coisa, o Pantoja tem o número do Brandon Moreno. E acho que o Ankalaev, numa escala menor, tem o número do Poatan. Eu acho que mais por causa da fase também que tá os dois. O Ankalaev, cara, ele tem uma trocação muito boa. Eu tô falando de MMA, eu não tô falando de kickboxing, eu não tô falando de boxe ou karate combate. Eu tô falando de MMA. Então as coisas funcionam diferente, uma trocação boa. E a trocação do Ankalaev é uma trocação realmente muito eficiente. É um cara canhoto, que vai pra cima, que tem combinações legais de boxe e que tem o benefício da dúvida com ele o tempo inteiro, porque ele é o cara que gosta de derrubar e de jogar na grade. Ele tem gás, muito gás. Então isso torna a trocação dele muito eficiente, porque ele tem recursos para fazer isso. É MMA, não é kickboxing. Só que assim, vamos dar o mérito pro Poatan, que defendeu muito bem as quedas do Ankalaev, cara. O cara realmente fez bonito em defender quedas. O Ankalaev não arrumou nada com o Poatan no chão, não conseguiu. Quem derrubou foi o Poatan. O Poatan daquele quedão de judô, né? Clássico no Ankalaev. O Ankalaev caiu. Inclusive, pra mim, foi o highlight da noite. Foi aquele quedão do Poatan. Só que, infelizmente, o Ankalaev não precisa te derrubar pra se impor com o cara. Ele tem um jogo de agarra, um jogo de engaja, e não precisa te derrubar pra se impor. É parecido com o Merab, né? Do peso do galo. O Merab, ele não precisa te derrubar. Ele derruba, com certeza, ele derruba. Quando o cara não consegue defender, ele derruba. Mas às vezes só um single leg, jogando na grade, te abafando, dá um soquinho aqui, o cara se empolgou, ele dá um single leg e joga na grade. Só isso aí já é a favor dele. Já tá pontuando. E assim, agora falando sobre a má vontade com o Ankalaev. Agora tá menos, porque ele ganhou e é o campeão, mas eu lembro na época, no passado, que era o tempo inteiro as pessoas aqui no Brasil com uma má vontade federal com o Ankalaev, que eu não entendi. Até gente influente falando, né, em tom de brincadeira, pra entreter, entendeu? Mas falando, sabe que o Ankalaev tem mais que eu? Tem mais é que se fuder. E todo mundo aplaudindo, fazendo piada. Gente que tava só de brincadeira, que achava que o Ankalaev realmente merecia disputar o cinturão, mas tava brincando. E gente que realmente achava, né, não, é isso aí, não tem que lutar com o cara, não. Quem é que merecia, então, na época? Quem é que merecia a disputa de cinturão na época? Porque ninguém merecia. O Prohaska tinha perdido 2 vezes, o Jamal Hill tinha perdido. Quem é que merecia a disputa, então? Aí foi lá, acabou sendo o Khalil Rountree. O Khalil Rountree passou na frente. Na época, o Khalil Rountree era número 8 do ranking, número 7 do ranking. Na minha opinião, foi nada a ver isso. Eu sou um cara que eu defendo o mérito esportivo no MMA. Eu defendo o mérito esportivo no MMA. Entendeu? E eu sou dessa linha. Pode dizer que eu represento uma parcela do público mais hardcore? Pode ser. Eu acho muita pretensão dizer que eu sou público hardcore. Mas pelo que eu vejo por aí na internet, porque as pessoas totalmente sem noção. Eu defendo o mérito esportivo no evento. E aí então o Khalil Rountree foi lá e lutou. E fez bonito. Realmente deu uma luta muito boa pro Ankalaev, pro Poatan. Caiu pra cima. Ele pegou a luta sem nenhuma pressão.
fez bonito agora. Ganhando o Jamahal Hill depois, que é o número 4, e vai lutar contra o Prohaska, que é o número 2. Se ganhar, o cinturão é dele, merece o cinturão. Mas antes não merecia. E essa decisão aí de ficar menosprezando o Ankalaev, na minha concepção, era medo do Ankalaev ganhar. E foi o que aconteceu, ele foi lá e ganhou do Poatan. E vendem o Ankalaev como o cara mais monótono do mundo. Realmente não é o cara mais excitante de assistir, não. Tem várias decisões, lutas modorrentas. Eu dou um destaque da luta com o Rakit, que foi uma luta bem chata de assistir. Foi interessante ali, mas foi chato. E o Rakit é outro cara muito chato. Na minha opinião, o Rakit é mais chato que o Ankalaev. Eu tenho essa opinião. Para mim, o Rakit é insuportável. É um cara com 3 metros de altura, 2,5 metros de perna, dando single leg e fazendo assim 15 minutos. Entendeu? Outro cara chato pra caramba, Evloev no peso pena. O Evloev não entende porra nenhuma de jiu-jitsu. Só pra se defender. Né? Mas não finaliza ninguém. Se botar uma véia quartrose pra lutar com o Evloev, ele vai fazer 15 minutos de wrestling modorrento com a véia. Vai ganhar. Na minha opinião, o Evloev merece pelo menos um title shot. Ou um title eliminator, na verdade. Que é, se ganhar, vai pro cinturão. Ou direto. A disputa direta pelo cinturão. Né? Porque eu defendo o mérito esportivo na organização. E aqui, cara, a gente foi reparar a carreira do Ankalaev no UFC. Tem vários nocautes e nocautes técnicos. Isso é fato. Tá? O Ankalaev tem vários nocautes e nocautes técnicos. Tem várias lutas que ele terminou, que ele interrompeu. Entendeu? E, na minha opinião, ele foi campeão já em 2022. Porque em 2022 ele lutou contra o Blachowicz pelo cinturão. E na minha concepção, o Ankalaev ganhou do Blachowicz. E foi prejudicado naquela luta, que terminou em empate. E lutar contra o Blachowicz não é nada fácil. O Poatan lutou contra o Blachowicz pelo cinturão e, na minha opinião, ele perdeu pro Blachowicz. Na minha opinião, o Blachowicz ganhou do Poatan. Tá. E eu me lembro também na época que teve gente que falou que não, que o Poatan tem que lutar no peso pesado. Ignora o Ankalaev e vai pro peso pesado. Bom, se você quer fazer isso, vaga o cinturão no meio pesado e deixa o Ankalaev lutar por ele. Quero o justo. Entendeu? Então é isso. Eu sou apenas um cara que é fã de luta, fã de MMA, especificamente fã do UFC, fã do evento, desse evento. E eu defendo o mérito esportivo nele. Eu realmente não me importo muito com a parte financeira do negócio. Fico feliz quando tem um contrato novo, igual tem agora, um contrato novo do UFC. Mas eu não ligo muito pra a parte financeira. Essa decisão aqui vai vender mais, eu não me importo muito, não. Que nem quando eu debato na internet com fãs do McGregor, eu falo, cara, vamos parar de falar de McGregor, porque não é isso tudo, não. O cara tá na fase ruim há muito tempo. Falo assim, você tem muito dinheiro. Que se foda. Isso não muda em porra nenhuma a minha vida como fã de MMA. Eu não sou fã de patrimônio líquido de alguém. Porque se fosse esse o caso, eu ia ser fã da família Rothschild, eu ia ser fã da família... da fundação, sei lá, Rockefeller, eu ia ser fã do Elon Musk. Eu sou um fã de lutas. Tô um pouco me fudendo se o McGregor ganhou mais dinheiro ou não. Tô nem aí pra isso, irmão. O Poatan tá fazendo filme porque tá famoso, tá ganhando dinheiro. Que se foda. Eu quero ver lutadores na melhor fase, ganhando, disputando cinturão. Quem merece? Mérito esportivo. Se ganhou mais dinheiro, que bom pra ele. Que se foda, eu sou fã de luta. Eu sou fã de luta. Eu não sou fã do Roberto Justo, eu não sou fã do Primo Rico, eu sou fã de lutadores. Entendeu? Sou fã das boas lutas. Tem algumas decisões do UFC, por exemplo, que rentáveis que eu acho uma porcaria. Um exemplo aqui fácil, o retorno do Brock Lesnar, acho que em 2016, no UFC 200. 2017, agora não lembro. Foi uma merda. Não acrescentou em porra nenhuma pro legado. Deu muito dinheiro, que se foda, foi um evento, foi uma bosta. Depois o cara até caiu no doping. O Mark Hunt foi prejudicado naquela luta. Ele lutou com um cara dopado. Tá ligado? E foi uma decisão financeira boa, mas eu tô nem aí. Eu quero ver bons lutadores. Eu quero ver boas lutas. Entendeu? Com mérito esportivo. Acima de tudo, com mérito esportivo.
Entendeu? Então é isso. Na minha opinião, o Ankalaev vai ganhar do Poatan.